Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Boa tarde, minha gente. Vamos iniciar juntos hoje a novena ao Espírito Santo. Vou convidar a Jéssica já para entrar aqui com a gente. Se você puder mandar o aviãozinho, convidar mais pessoas para fazer esse caminho de oração conosco, nesses 9 dias, clamando a renovação das nossas vidas, das nossas almas, suplicando o Espírito Santo sobre nós. Oi, Jéssica. Oi, Kátia. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tu tá me ouvindo? Tô maravilhosamente bem. Que alegria fazermos esse caminho juntas no início de um ano, lançando as nossas expectativas em Deus, porque é o único lugar em que não seremos frustrados, é ou não é? Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Para quem ainda não rezou a novena que nós vamos fazer, ela está... Nós fizemos um e-book com as orações, são escritos da Beata Helena Guerra. Ali até a gente explicou que é a novena oficial da igreja, a única novena oficial da igreja. Então, hoje até é mais difícil de localizar esse livrinho. Nós fizemos, reunimos ali as orações, algumas frases de alguns santos, papas sobre o Espírito Santo, algumas letras de música. E tá no Linktree da Jéssica, no Instagram dela tem o link. Eu acho até, Jéssica, que eu vou fazer uma versão pocket para ser impressa, né? Verdade, é verdade. Guria, foi um horror de papel agora. Esse aí ficou grande porque a gente quis fazer isso, né? De botar a explicação e tal. Mas eu vou fazer um menorzinho para imprimir, porque realmente é difícil de achar. Tem várias capas. Aqui eu tenho essa aqui. Deixa eu ver. Mas hoje é muito difícil de comprar. Mas enfim, a gente vai ler. Então, quem não tem, é só acompanhar, né? E a gente vai fazer esse itinerário com base da Beata, mas também deixando o Espírito Santo agir livremente, nos inspirar. Não é mesmo? Amém. Isso aí. Meu cachorro tá latindo já na porta, porque eu fechei a porta. Tu também? Então tá, ninguém dá bola, gente. Não é opressão espiritual. Só os cachorrinhos. Só os cachorrinhos fim de tarde, passa moto. Ai, meu Deus, ele tá aqui latindo. Bora rezar então. Fazer a oração Vinde Espírito Santo, Jéssica. Tu já fez o sinal da cruz? Tu começou? Não fiz, só fiz a música. Então tá, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bora? Bora. Vinde Espírito Santo, Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A oração para todos os dias antes da meditação. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação a nós, criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também
sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. O primeiro dia tem como título As Ações do Espírito Santo em Nossas Almas. Ele vai trazer aqui uma das frases que mais me marcam nessa novena. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim. E por que tudo isso? Porque me ama e me ama infinitamente. Quer fazer a leitura aí da meditação? Eu quero que tu faça, tua voz é muito mais bonita. Não, vem. Lê tudo. Essa belíssima e nobre criatura, que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes, e nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque me ama. E me ama infinitamente. Por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se essa verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderia não aproveitar teus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora, toda em Deus. Sensacional essa primeira meditação, né? Todas são, mas essa primeira, ela já ganha a gente no primeiro dia, essa novena, né? Ela já nos ganha no primeiro dia. Que me chama atenção, e eu estava até conversando com a Kátia antes, a gente vai fazer assim, para explicar para vocês, a gente vai fazer a oração, vai ler a meditação, e agora a gente vai conversar um pouquinho, né, Kátia? Meditar juntos a respeito disso que a gente leu, e depois a gente reza para encerrar a nossa novena. O que me chama muito a atenção, e sempre me chamou a atenção nessa novena, é a simplicidade que ela fala com a gente, porque fala em uma linguagem que a gente entende, né? E nos fala de tesouros que a gente se esquece, né? A gente esquece que a gente é amado por Deus. A gente se esquece que tem um Deus todo-poderoso, amoroso, que olha para nós e que se ocupa de nós. Essa é uma verdade que a gente esquece na correria da vida, do dia a dia, das orações mal rezadas, né? Dos sacramentos mal vividos, que a gente vai assim empurrando, né? Com a vida, vai empurrando com a barriga, vai fazendo como dá, e a gente vai esquecendo da riqueza que é a nossa espiritualidade e de um Deus que se ocupa de nós, que olha para nós, né? Um Deus se ocupa de mim, um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é sua predileta ocupação. Eu não sei se a gente esquece ou se a gente não tem, eu acho que a gente não tem a dimensão, né?
Às vezes a gente alcança um pouquinho isso no momento de oração, mas a gente vai esquecendo e vai perdendo. Por isso que essa novena é uma novena que ela tem que estar impressa, né, Kátia? Ela tem que estar no livrinho, ela tem que estar impressa, tem que estar do lado na nossa cama, sabe? Porque a minha é assim, eu sempre deixo do lado da minha cabeceira. E eu tô sempre fazendo, assim, é uma perpétua novena ao Espírito Santo. De vez em quando eu tô fazendo ela de novo, eu volto nela, para que eu me lembre quem é o Espírito Santo e para que lembre quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus. A gente vai esquecendo disso também. E uma coisa que me chama muito atenção, aqui que fala assim, né, o Espírito Santo, inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. E aí vai falando as formas, né? Como o Espírito Santo fala com a gente, e ele fala de uma maneira que a gente entenda, né? O Espírito Santo vai falar comigo de uma maneira que eu, Jéssica, entendo, vai falar com a Kátia da maneira que a Kátia entende, vai falar com cada um de nós de uma maneira que a gente entende. Por mais que ele seja Deus Todo-Poderoso, por sua infinita bondade, amor e misericórdia, ele se torna acessível à nossa alma. E começando o ano, e eu até falei para eu e a Kátia, na verdade, né, Kátia, a gente já queria fazer essa novena desde o ano passado, do final do ano passado, né? A gente já sentia essa urgência de entregar para Deus o nosso destino, de rever, de olhar de novo para a nossa alma, de ver quem é que está conduzindo a nossa vida, né? Eu pensava no fim do ano, né? Mas a gente começou o ano agora e assim a gente foi indo, né, Kátia? Quando a gente conseguiu, a gente fez. Mas é tão bom que a gente, assim, no primeiro mês do ano, a gente pare agora e olhe quem está conduzindo a minha vida, né? Esse Deus Todo-Poderoso que eu quero que conduza a minha vida, ou eu estou conduzindo de qualquer maneira, me esquecendo que eu sou amado por Deus, que eu sou amada por Deus, que tem um Deus que olha para mim, que se ocupa de mim, tem um Deus que quer a minha santificação, que deseja a minha santificação, e Ele é o único capaz de prover a minha santificação. Porque, Kátia, eu tenho a impressão que a gente que já está rezando, que vai na missa, que reza o terço, que faz uma novena e tal, a gente vai esquecendo que é Deus quem faz em nós. E a gente quer fazer sozinha, não é assim? A gente quer conduzir a nossa vida, a gente faz propósitos. Olha, é janeiro, né? Fizemos metas, não fizemos metas? Eu acho que é legal fazer metas, fiz metas. Mas eu fiz metas para cumprir sozinha? Ou eu estou fazendo metas conduzidas pelo Espírito Santo e para que o Espírito Santo me ajude a realizar? Nós somos miseráveis sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E esse Deus, ele se deixa encontrar. O Espírito Santo é quem nos capacita. É só ele que pode nos capacitar para a nossa santificação. Para que eu seja, vamos falar assim, numa linguagem, né, mais direta. Para que eu seja uma mãe melhor. Para que eu seja uma profissional melhor. Para que eu seja uma esposa melhor, né? Para além disso, não só ser uma pessoa melhor, para que eu seja santa, porque eu quero ir para o céu. Eu desejo a vida eterna. Então, tudo aquilo que eu preciso tirar, as arestas que eu tenho que arrumar agora, já parar no meu comportamento. Aquilo que não cabe mais para uma mulher cristã, uma mulher que se diz católica viver, né? Eu sou católica, mas eu sou católica de que jeito? De que jeito que eu estou sendo católico, né? Eu estou deixando com que o Espírito Santo conduza a minha vida. Eu estou desejando, eu estou pedindo ajuda. E assim, eu não falo isso de forma moralista, de forma nenhuma. Mas de forma muito simples. Muito simples. Muito no nosso dia a dia, no cotidiano da nossa vida, né? É o Espírito Santo que me conduz que conduz a forma com que eu falo com os meus filhos, ou eu estou falando com os meus filhos de qualquer jeito. Eu estou achando que o Espírito Santo só tem que me conduzir quando eu estou na missa, ou quando eu vou rezar um terço, né? Ou, por exemplo, se eu trabalho com atendimento ao público, como eu falo com as pessoas? Eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo lá. É nessas condições diárias e cotidianas que a gente vai sendo santificado pelo Espírito Santo e que ele vai nos ajudando a ser pessoas melhores. Então, se eu sou muito estressada, muito irritada, muito explosiva, é aí que o Espírito Santo vai me dando graça. Vai primeiro me mostrando, porque, gente, a gente não se conhece. Aqui até fala, né? Que Deus, que a gente não se conhece, mas que o Espírito Santo nos conhece. Se conhece. A gente não conhece a riqueza da nossa alma. A gente não conhece, né? A gente vai ler lá Santa Teresa quando fala do castelo interior, né? Das 7 moradas. Meu Deus, tu olha aquilo ali, tu começa a ler e diz, tudo isso aqui sou eu?
Não, isso aqui tudo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim dessa maneira. Tem como eu chegar nesse lugar? A gente não tem esse conhecimento, né? E às vezes a gente não quer se deixar conduzir porque a gente pensa que as coisas são muito grandes, né, Kátia? Eu quero chegar lá no nível do Padre Pio, né? Mas eu não fui chamada a ser Padre Pio, eu fui chamada a ser Jéssica Martins, morar em Capão da Canoa, ser casada com meu marido, ter meus filhos, ser filha dos meus pais, trabalhar no que eu trabalho. Deus nos chama na nossa realidade a santificação e assim, ele nos mostra como. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito fato, assim, né? Eu lembro que já faz muitos anos que eu busco, né? Que eu busco rezar, ter uma vida de oração, vivo falando isso aqui, né? Uma vida de intimidade com Deus, conversar com o Espírito Santo. Então, assim, lá na minha oração, eu sou muito direta com Deus, como eu sou aqui com vocês. Eu converso realmente como eu converso com um amigo, né? Então, eu vou falando para ele, Jesus, não aguento ser assim. Jesus, não dou conta de ser melhor nisso. Tenho preguiça de ser assim naquilo. Às vezes, eu nem vejo os meus defeitos, né? A gente não vê os nossos defeitos. E na minha oração pessoal, Kátia, eu gosto, já falei 1000 vezes, né? Adoro escrever, né? Fazer os meus diários de oração. Lá tem minhas lamúrias, lá tem as minhas intenções, tem as coisas que eu sinto, que o Espírito Santo falou comigo. E eu fui percebendo quantas vezes, depois de lendo, e quanto mais eu entendo hoje, né, melhor eu consigo compreender essa ação do Espírito Santo na minha alma, que é assim, quando eu não entendia sobre temperamentos, por exemplo, sobre os 4 temperamentos humanos, eu não conhecia o meu temperamento sanguíneo, com as mazelas, né, do meu temperamento sanguíneo, com as minhas inconstâncias, do jeito que eu sou, nas superficialidades, né, todos aquele conjunto de defeitos. Quando eu conheci o meu temperamento, foi uma coisa muito interessante, porque eu fui para os meus diários e fui ver o que o Espírito Santo me mostrava que eu era. E todas as características que o Espírito Santo e eu conversamos na minha oração, é o que eu leio hoje. E depois tinha explicação. Eu fui ver que eu era sanguínea. O Espírito Santo já estava trabalhando em mim há anos tudo aquilo. Eu não sabia, né? Mas ele estava me mostrando, olha, tu é superficial aqui. Isso aqui tá inconstante, tu é preguiçosa aqui. Vamos melhorar isso aqui. E ele vai nos dando oportunidades, né? E nessa novena, eu acredito que a novena do Espírito Santo, quando a gente está pedindo o Espírito Santo, esse é o primeiro chamado numa novena ao Espírito Santo. É o chamado a se aproximar do Espírito Santo, a se aproximar de Deus e a olhar para a gente mesmo junto com Ele, para melhorar, para santificar, para aparar arestas, né? Por um meio muito amoroso, que essa é a grande sacada. É uma correção que o Espírito Santo faz na nossa alma muito amorosa e uma condução. A gente vai vendo possibilidades muito práticas no nosso dia a dia de ser diferente e é aquele pequeno sopro do Espírito. Ele não desce do céu para nós com uma pomba e um vento impetuoso e línguas de fogo e nos diz, vai lá e seja mais doce com o teu marido, Jéssica. Não é assim que o Espírito Santo faz. Mas ele vai nos dando pistas no nosso dia a dia. A gente escuta uma palavra aqui, a gente tem um sentimento, a gente consegue enxergar no nosso comportamento uma coisa que a gente nunca tinha visto. Isso é o Espírito Santo falando conosco. E eu acredito que esse é o primeiro grande chamado dessa novena, né? É caminhar com o Espírito Santo dentro do nosso coração. É permitir que ele nos santifique. É pedir para ele que ele nos mostre onde nós podemos, onde nós devemos, como fazer. Ele nos diz como. Quantas vezes na minha oração eu digo para o Senhor, hoje eu estava dizendo ainda, Jesus, isso aqui eu não consigo, eu não dou conta, não consigo, não dou conta, não vou conseguir, faço meu choredo. O Espírito Santo me capacita. Sozinha eu sei que eu não vou conseguir. E eu quero entrar no segundo ponto. Posso, Kátia, continuar falando assim? Quer falar alguma coisa? Não. Falar alguma coisa, não. E quando a gente estava já rezando por fazer a novena, na semana passada, acho que foi, eu estava na minha oração, e eu li um trechinho do livro de São José Maria Escrivá, que ele fala lá na Forja 675, que diz assim, quero partilhar isso com vocês, que tocou muito meu coração. Diz assim, se o ajudares, mesmo que seja com uma ninharia, como fizeram os apóstolos, ele estará disposto a realizar milagres, a multiplicar os pães, a mudar as vontades, a dar luz às inteligências mais obscurecidas, a fazer
com uma graça extraordinária, que sejam capazes de retidão os que nunca o foram. Tudo isso e mais, se o ajudares com o que tens. O que a gente tem para ajudar o Espírito Santo? Hoje eu dizia para o Espírito Santo na minha oração, nessa situação aqui, Espírito Santo, só tem miséria para te dar. Só tem a minha miséria. E tem o meu amor, a minha vontade de fazer diferente. Mas nesse defeito aqui, eu sou muito miserável. Mas eu te entrego a minha miséria. Te entrego o meu amor, eu te amo. É falho, mas é o que eu tenho hoje. É o que eu tenho para te dar, Espírito Santo. Com o pouco que a gente dá, com fazer uma novena, com rezar com o coração rasgado, como quem fala com um amigo. Porque o Espírito Santo, ele é o amor da nossa alma, é nosso amigo, é o hóspede da nossa alma. A gente pode falar com ele com simplicidade, com o pouco que a gente faz, com o pouco que a gente dá, com a própria miséria da nossa alma. Se a gente entrega a nossa miséria assim, de coração rasgado, com simplicidade, ele nos ajuda. Ele vem em nosso socorro e ele faz essa obra de multiplicação, de milagres extraordinários. Esse trechinho aqui de São José Maria, assim, tocou muito o meu coração. E aí, eu vou para uma segunda proposta para a gente fazer nessa novena. Além de todo esse pedido, que é um pedido muito pessoal. E eu acho que, de tudo, assim, esse é a maior intenção dessa novena. A nossa maior intenção tem que ser isso, né? Entregar o nosso coração, caminhar com o Espírito Santo, olhando assim, quais os propósitos que ele quer para o meu ano, como que eu devo caminhar aqui, estarmos abertos a viver uma visão nova a respeito do que Deus tem para nós, para o nosso próprio coração, do nosso próprio comportamento, da forma que a gente vê as coisas, a nossa fé é enfraquecida, a nossa esperança que às vezes está só no restinho. Tudo isso deixar o Espírito Santo operar, dando para ele o que a gente tem, um restinho de fé, uma miséria, né? Uma atenção, um pouquinho de oração a cada dia. Vamos dar o que temos. Com o pouco que a gente dá, mas com sinceridade de coração, Deus pode fazer muito. E aí vem a segunda proposta de intenção dessa novena, que é a gente também rezar por outras pessoas. Eu estava falando com a Kátia, né, Kátia, antes, que às vezes a gente reza por intenções, né? A gente coloca lá uma intenção assim, pela transformação do meu casamento, né? Ou o Max, que tá latindo? O Max. O meu sossegou aqui. Às vezes a gente reza assim por uma intenção grandona, né, Kátia? Pela transformação do meu casamento, pela minha vida profissional, não sei o que lá. A gente coloca grandes intenções, né? E quando a gente está falando assim do Espírito Santo, ele pode qualquer coisa, né? Não me entendam mal, né? Mas eu quero te fazer uma proposta de orar por pessoas, né? Você vai orar não pela transformação do seu casamento, mas pela sua transformação e pela transformação do seu marido, né? Pedir o Espírito Santo sobre o marido, pedir o Espírito Santo sobre os filhos. Quais são as situações nos relacionamentos, né, que estão difíceis? A gente vai orar por essas pessoas. Porque às vezes a gente quer dar até para Deus a receita do que ele tem que fazer, não é, Kátia? Ó, Deus, tá aqui a lista, faz aqui e faz do meu jeito. Ó, vou até te dar a dica, Deus. Podia ser tal dia, podia ser tal coisa, e a gente quer fazer por Deus, né? E o Espírito Santo, só ele, né? Jesus falou, né? Lá no Evangelho de São João fala, né? Que é ele que convence, é ele que convence os nossos corações, né? Que o Espírito Santo é que nos dá o conhecimento da verdade. Então, às vezes, a gente quer enfiar a goela abaixo das pessoas a verdade. A gente nunca vai conseguir fazer isso, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Então, um convite que eu faço para vocês é que a gente tem aqui uma folhinha, né, para as anotações, né? Escreva o nome de pessoas que você quer orar, ou faz uma listinha e coloca dentro da novena, dentro da Bíblia. Coloca o nome das pessoas, quais são as pessoas que necessitam da graça do Espírito Santo, da renovação do comportamento, da saída dos vícios, da cura física, da cura das emoções. Me chama muita atenção isso aqui, ó. Vou ler de novo, né? De São José Maria escreveu, né? Ele estará disposto a realizar milagres, a multiplicar os pães, a mudar as vontades. Gente, como que a gente esquece que o Espírito Santo pode fazer isso? Quantas vezes eu me esqueço? Eu acho que quem tem que mudar a vontade dos meus filhos, a vontade do meu marido, a vontade do fulano, do Beltrano, sou eu! Que com a força das minhas palavras, das minhas atitudes, até às vezes do meu amor, do meu serviço, eu faço para que ele mude a vontade. Só quem pode mudar a vontade de alguém, a graça de Deus, é o Espírito Santo.
a dar luz às inteligências mais obscurecidas. Gente, tanto que a gente é burro, começa por nós, tanto que a gente tem inteligência obscurecida, a gente não entende os caminhos de Deus. A gente não entende os meios, a gente não entende muita coisa. E aí, quando a gente não entende nem para nós, a gente ainda tem a audácia de pensar que a gente entende para os outros, né? É Não verdade. tem, é o Espírito Santo que vai fazer. E assim, Deus tem um meio. Deus tem um meio de mudar a vontade, de dar luz à inteligência obscurecida, a fazer com uma graça extraordinária de São José Maria, que sejam capazes de retidão os que nunca foram. Aquelas conversões, aqueles corações que a gente pensa assim, não tem como. Não tem como para nós. Para o Espírito Santo tem como. E é só Ele que tem o como. É só Ele que tem o como, né? Como a gente olha e às vezes, né? Não sei como é que foi para vocês, mas esses últimos dias aqui em casa, né? E assim, ao redor, as situações assim vieram, que nem eu disse, como é que eu disse pra ti, Kátia, sábado, né? Passou um furacão, né? Andou passando uns furacões para abalar a fé da gente, pra gente pensar que não tem jeito, que aquela pessoa não tem jeito, que aquela pessoa não tem mais o que fazer, e a gente desistir de orar, né? Às vezes, gente, eu tava dizendo isso ainda pra Kátia, falo isso já para encerrar, né? Pra gente se encaminhar pra oração, mas às vezes nós somos pessoas, nós somos a única pessoa na vida daquela pessoa difícil que vai orar por ela. Deus nos colocou ali para orar. Às vezes a gente é a única pessoa que vai rezar com amor, e a oração com amor, ela é a oração mais poderosa que existe, a oração com amor. Então, eu vou ser a única pessoa que com amor vou rezar pelo meu marido. Ninguém vai rezar pelo meu marido como eu rezo. Deus me chamou para pedir o Espírito Santo pelo meu marido. Deus não me chamou para fazer lista do que o meu marido tem que mudar. Deus não me chamou para acusar o meu marido. Deus não me chamou para educar o meu marido. Deus me chamou para orar pelo meu marido, para servi-lo com amor, com fidelidade, para orar por ele. Às vezes a gente pensa que aquilo que é difícil para a gente é difícil para Deus. Não é difícil para Deus. Não é. Para Deus nada é impossível. E a gente tem que dar o que agora, né? A nossa ninharia. O pouquinho que a gente tem. O pouquinho que eu tenho de fé ainda, eu vou colocar aqui e vou pedir o Espírito Santo nessa novena. Por essas duas intenções. Por mim, pela minha conversão, pela minha transformação interior. Olhar para mim, um compromisso, né? São 9 dias de um compromisso de conversão, de mudança, de condução de vida. E, gente, o Espírito Santo, ele nos conduz com suavidade, né? Essa novena, ela é suave, não é, Kátia? Existe uma suavidade na condução do Espírito Santo. Por mais dura, às vezes, que seja uma repreensão, ela é suave. O Espírito Santo, ele é suave. E da mesma forma que a gente assumir esse compromisso com nós mesmos de pedir essa graça para Deus, eu te convido a fazer uma lista com o nome de pessoas que você vai pedir o Espírito Santo. Quantas vezes, gente, eu testemunho para vocês de estar passando por uma situação, estar em um momento com alguém, e naquela hora de dificuldade, de revolta daquela pessoa, de violência verbal, de irritação, de endurecimento de coração daquela pessoa não se mover daquilo, né? Quantas vezes eu pedi o Espírito Santo, eu orar comprometidamente, Kátia, não é assim? A gente pediu o Espírito Santo e aquele coração que estava muito duro, de repente amolece. E não às custas dos nossos esforços, dos nossos... como é que fala, Kátia? Daquilo que a gente fala. Meu Deus, me fugiu a palavra. A sanguínea já se disteu com Max. Daquilo que a gente fala para convencer uma pessoa. Convencimento, sei lá. Não sei, agora me perdi a palavra. Mas não importa, não é a gente. O Espírito Santo, ele tem a chave da fechadura do coração do outro. É ele que faz a obra, né? Amém? Amém. Papa Leão XIII falava isso, hoje eu partilhei contigo, que o Espírito Santo, ele age no secreto, né, e suave. E aí que eu penso que às vezes a gente vai desistir de orar, mas pode ser que vai acontecer agora, porque a gente não vê. Ele faz na alma. É na alma a obra do Espírito. Eu achei muito interessante isso que tu falou dessas duas dimensões, a minha e a do outro, porque também às vezes para eu transformar uma realidade eu só olho para o outro. Então o Espírito Santo tem que fazer no outro, e não é assim, ele tem que fazer na minha alma também, por mais que aquela
que aquela outra pessoa seja difícil, né? Ela não esteja num processo de oração, de conversão, mas o Espírito Santo que me conhece sabe que às vezes eu preciso de mais mudança do que aquele. É ele quem vem fazer essa Exatamente. obra em cada um, porque ele ama a cada um, conhece cada um. Porque isso que E, está falando aqui a meu respeito, Deus sente isso pelos meus, por esses que eu vou orar. Aham. E eu fiquei pensando, você estava falando sobre a transformação, eu fiquei pensando em Pedro. Pedro podia ter desistido de tudo, ele foi muito fraco. Ele foi muito fraco, né? E ele, puxa, ele era íntimo do Senhor e na hora da prova, de quem mais se esperava fidelidade que não ele? Ele estava nos momentos de glória do Senhor aqui na terra. E naquele momento de cruz ele fraquejou. Só que ele não desistiu. Ele não desistiu. O Espírito Santo, ele aceitou, ele permitiu o Espírito Santo dar uma nova chance. E eu queria trazer presente aqui aquele vídeo que a gente fez para divulgar a novena, aquela oração que tu conduziu, porque eu acho que ali tem muitas pistas do que Deus quer fazer. Da gente não desistir nos dias ruins. Se esse tempo, né, as realidades da nossa vida tão pesadas, tão difíceis, parecem sem saída, parecem sem mudança, e a gente reza e não vê, ainda não é hora de desistir. Né? E a lembrança daquilo tudo que o Senhor fez na nossa vida, trazer presente quem é o Espírito Santo, o que ele já fez. E quem, porventura, está participando da novena nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, a gente ora para que tenha, porque é essa experiência que vai nos sustentar a vida toda, que nos dá certeza de que Deus escuta a nossa oração, de que Deus é poderoso para fazer e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Ele está agindo no silêncio, só a gente não está vendo ainda. Exatamente. Sabe, me lembrei de duas coisas agora quando você estava falando. De dois testemunhos. Um testemunho que eu acho que eu já conversei contigo isso várias vezes, porque é um testemunho que move a minha alma, assim. Ele causa em mim um movimento interior de nunca desistir. Ele me enche de esperança. Que eu li um testemunho de uma pessoa que rezou a vida inteira pela conversão de outra pessoa que amava. A vida toda. Décadas rezando, né? E veio a falecer e não viu essa conversão, né? Mas essa pessoa, quando ela estava sendo descida lá, né, sendo enterrada, aquele que tinha recebido a oração, ao ver o caixão descendo, teve ali um momento de transformação interior e converteu ali. É uma história muito linda de conversão. E a gente não... Isso me faz pensar assim, Deus nunca despreza a oração. Deus nunca despreza a nossa oração. Se eu oro comprometidamente pela conversão de alguém, se eu estou comprometido em orar por aquela pessoa, né, e pela salvação, às vezes a gente é tão interessado que o outro seja transformado para que eu usufrua dessa transformação, né? Eu quero ver, eu quero usufruir, eu quero essa pessoa melhor para mim, né? E esse testemunho me faz pensar que eu tenho que orar por alguém pelo céu daquela pessoa, para que aquela pessoa seja salva, né? E que também orar por aquela pessoa me santifica, me faz cumprir a minha missão de interceder. Porque a minha oração não será desprezada. Não será desprezada, né? Nem que seja quando meu caixão estiver descendo ali, aquela pessoa vai ser tocada. Nem que eu tenha que eu ir lá para o céu para rezar, mas a minha oração não será desprezada. E uma outra coisa que eu lembrei, um outro testemunho, que era de uma mulher que tinha um filho, uma mulher de muita oração. E o filho chegou na época da adolescência, juventude, assim, e começou com uma amizade que não era legal, uma amizade que não era boa, e ela foi para oração e começou a orar para Deus afastar, né, aquela má amizade, que é uma oração que eu ensino, inclusive, todas as mães a fazerem, né? Que se afaste a má amizade. Mas quando ela foi orar, o Espírito Santo colocou no coração dela assim, ó, olha, tu vai orar pelo teu filho, esse jovem que é a má amizade, ninguém vai orar por ele. Tu está disposta a orar e pedir a transformação dele? E aquilo para aquela mãe pesou. E então ela começou a pedir que o Espírito Santo viesse em socorro do filho e do amigo do filho, daquela má amizade, né? E ela foi, claro, ordenando ali todas as coisas, mas pedindo por isso. E em questão de meses, tanto o filho quanto esse amigo tiveram um encontro pessoal com Jesus e uma conversão extraordinária. Então, às vezes, há alguns incômodos na nossa vida, né? Algumas pessoas que nos incomodam, algumas situações que nos incomodam são, na verdade, né?
pedidos de Deus, né? Ora por essa pessoa que ninguém vai orar por ela. Ninguém vai pedir por ela, né? E que a gente não desista, né? Realmente, Kátia, só o Espírito Santo faz a gente não desistir. É por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o pedido. O Espírito Santo, essa novena tá sempre ali do meu lado, para eu não esquecer quem eu sou, para eu não esquecer o chamado que eu tenho, né? E para a gente não deixar de crer que a nossa oração, ela não é desprezada. Ela não é desprezada. Se o pouquinho de fé que a gente tem ainda, se a nossa ninharia, se a nossa fé tá uma ninharia para começar essa novena, que a gente dê isso para o Espírito Santo. Que a gente dê essa oportunidade, né? De rezar essa novena. De dar da nossa miséria, da nossa pouca fé, da nossa pouca esperança, da esperança que está se esvanecendo. Vamos dar e vamos deixar, desejar. Só o desejo desejar. Né? Hoje na minha oração eu dizia assim pro Senhor: Senhor, eu sou tão pecador, Senhor, que eu não tô nem querendo fazer isso aqui, mas eu quero pedir que tu faça eu querer, Senhor, porque eu não tô nem querendo. Tu tem que me dar o querer. O querer. E a palavra de Deus O diz querer que e o executar. executar Da vem parte do de Senhor. Deus. Nós somos miseráveis, né? Nós precisamos da graça de Deus. Amém? Vamos rezar então? Vamos. Eu vou rezar aqui a oração após a meditação. Ó Espírito Santo, eterno amor, essa pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta pensando em vós. Ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de pedir-vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores, e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor, e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Amém. Amém. A oração final para todos os dias. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito Santo. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos rezar para Nossa Senhora? Vamos fazer a consagração? Vamos? Eu não sei, tu colocou, né, no e-book, eu não tô com a página aqui, mas tem, Coloquei lá nas orações. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe,
Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A gente quer trazer presente a Virgem Maria do Cenáculo, porque ela é esposa do Espírito. É desejo de Nossa Senhora interceder por nós para que a gente tenha intimidade com o Senhor, com o Divino Espírito, como ela teve e tem, né? Amém. Nós vamos finalizar com um canto e reforçar o convite para amanhã às 18 horas. E ao final da live a gente vai salvar, vou salvar no meu perfil com o da Jéssica. Então, se você quiser nos ajudar a enviar para as pessoas poderem participar deste momento de oração, renovarem a sua fé, depois você envia no aviãozinho, a gente vai deixar sempre gravado para aqueles que não conseguem participar ao vivo. Amém. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Amém. Amém. Eu quero só falar uma coisa para a gente encerrar, Kátia. Diga. Que a gente não tenha medo de se decepcionar, sabe? Quando estava cantando, vinha forte isso no meu coração. Que a gente não tenha medo de se decepcionar, sabe? Que a gente não tenha medo de decepção com Deus. Porque Deus, ele nunca decepciona. Ele sempre supera as nossas expectativas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A gente esquece. Eu esqueço sempre. Tchauzinho, gente.